Quero compartilhar com você um texto da palavra do Senhor. Essa mensagem o Senhor me deu. Eu tenho pregado uma série em cima dessa mensagem. Já foram duas mensagens nesse mesmo texto. E eu tenho pregado uma série sobre Davi. Preguei nesse mês que passou sobre Davi, quando Davi sai para a guerra e Eliezer defende a sua tribo ao ponto de lutar com mais de 600 soldados amalequitas, aonde ele lutou de forma ferrenha que a sua mão grudou na espada. Então eu preguei uma série de 3 mensagens só nesse texto, e nesse texto que eu vou ler hoje com vocês, eu já preguei 2 mensagens só nesse texto, lá em nossa igreja. E hoje eu quero compartilhar parte dela com vocês aqui nessa noite, amém? Segundo o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo número 30, está comigo a Priscila, minha esposa, a Helena, que vocês já conhecem, né? Para a glória do Senhor Jesus, e a minha mãe está aqui hoje também, não sei se vocês conhecem, Vera Lúcia está ali, para a glória do Senhor Jesus também, hoje, para a glória do Senhor Jesus. As irmãs que sempre quando eu venho, falar, sua mãe, saudade dela, hoje você pode dar um abraço nela, hoje ela está aí, para a glória do Senhor Jesus, amém? Quem achou diz amém? 1 Samuel, capítulo 30, verso de número 1 até o número 6. Eu vou ler na minha versão, você acompanhe. Diz assim: Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao 3º dia de Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul de Ziclague e tinham ferido a Ziclague e tinham queimado a fogo. Tinham levado cativo as mulheres e todos que estavam nela, tanto pequenos como grandes. Ninguém, porém, mataram. Tão somente levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo se achavam com ele e alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Você pode repetir após mim, diga: todavia Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Mais uma vez, todavia Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Agora você vai colocar o seu nome, ou você vai dizer eu, no lugar de Davi. Diga: todavia, eu me fortaleci no Senhor, o meu Deus. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da tua presença. A tua palavra, Senhor, foi lida, e eu oro para que o teu Espírito Santo revele a tua palavra a cada coração, e que ao sairmos desta noite, Senhor, da tua casa, nós possamos, ó Deus, entender de que o Senhor falou conosco. Fala conforme a necessidade de cada coração, e que o teu Espírito Santo tenha liberdade, como sempre, para agir, ministrar e falar, para a glória do teu santo e poderoso nome. Amém. Amém, povo de Deus? Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: ó, Deus quer falar com você. Diga assim, ó, não se distraia. Deus tem uma palavra para você. Amém? Irmãos, imagina a cena comigo. Davi, um homem experimentado na guerra. Você já conhece a história de Davi, você já leu na Bíblia de quantas vitórias Davi já teve.
Foi conhecido como um dos reis, ou o melhor rei de Israel, o mais conhecido, o mais imponente, o mais poderoso e o que mais teve uma vida na presença de Deus. Se nós formos falar sobre os feitos de Davi, o tempo vai ser grande, porque existem inúmeras conquistas, existem inúmeras batalhas, mas eu quero dizer para você nessa noite é que sempre haverá uma nova batalha. Na vida sempre haverá uma nova batalha. Talvez você está aqui hoje, você venceu uma batalha ontem. Deixa eu dizer para você uma boa notícia. Amanhã tem outra. A nossa vida, nós vivemos de batalhas. Contudo, como cristão, também vivemos de vitórias. Porque não tem como você ter vitória se você não ter guerra, se você não ter batalhas, se você não ter situações onde você tenha que pelejar. Mas eu quero que você imagine comigo a cena. Davi agora sai com seus soldados, ele deixa Ziclag, que era a região onde ele morava, com suas mulheres, seus filhos e toda a sua tribo, vai para a guerra, e a Bíblia diz que eles têm uma poderosa vitória. Eles então saem ali da guerra, carregando consigo grandes feitos de uma grande vitória. E eu preciso dizer para você nessa noite que sempre quando nós guerreamos, sempre que nós temos vitórias, nós temos a tendência de comemorar, e isso é bom e é normal. Quando você tiver uma conquista, celebre, sim, é bom celebrar. Mas nós, muitas das vezes, no ato de celebrar, às vezes baixamos a guarda, às vezes deixamos apenas com que a alegria e a festa tome conta de nós, e nos esquecemos, às vezes, de proteger algo que nunca poderia estar desprotegido. E, irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, de que Davi teve uma grande vitória, mas ao voltar da guerra, ele chega então diante da sua cidade, de nome Ziclag, e ele vê apenas fumaça, ele vê apenas fogo. E agora Davi então vai chegando, e ele vai visitando as casas, vai olhando, as casas estão ateadas a fogo, não tem mais morador, não tem mais ninguém para recepcionar, porque normalmente, como era corriqueiro nas guerras, quando eles chegavam de uma grande vitória, as mulheres e os filhos os recebiam com danças, recebiam com flores, recebiam com trombetas, com buzinas, saboreando aquela grande vitória, glorificando ao Deus da guerra, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Então, toda a nação, todo o povo recepcionava com festa, mas aquele dia era atípico. Quando eles chegaram, não tinha som de buzina, não tinha som de trombeta, não tinha festa, não tinha gritos, não tinha celebração. Muito pelo contrário, tinha fogo, tinha destruição e não tinha ninguém na cidade. Irmãos, eu quero que você imagine a cena. Você nessa situação, você chegando agora na sua casa, encontrando a sua casa em cinzas. Você chegando agora na sua casa, os seus filhos não estão lá. Sua esposa não está lá, seu marido não está lá. Imagina agora como seria a cabeça daqueles homens, daquele soldado, do rei Davi. Então, irmãos, uma situação que não era comum para um grande valente, para um grande guerreiro, para um grande soldado, para um grande rei, para um grande homem de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Coisas incomuns acontecem na vida de grandes homens e grandes mulheres de Deus. Coisas incomuns acontecem. Agora a grande questão é que eles chegaram diante dessa situação terrível. Quando Davi chega então, e ele percebe de que não tem ninguém para recepcionar, a cidade está ateada a fogo, abate então diante de todos aqueles homens acostumados da guerra, a derrubar grandes soldados à espada, a derrubar grandes valentes na lança, a derrubar grandes pessoas, guerreiros nas flechas. Agora eles estão derrubados, porque eles chegam na sua casa, não encontram os seus queridos, encontram a sua cidade ateada a fogo. Eu vejo agora nesse texto homens experimentados na guerra, sofrendo. Homens experimentados na batalha, sofrendo. Homens que costumavam derrubar soldados valentes, agora estão prostrados, caídos e chorando. A Bíblia diz no texto que eles começaram a chorar,
ao ponto de entrar em desespero. Há uma tradução que diz que alguns desmaiaram de tristeza. Irmãos, imagina a cena agora. A casa destruída, não tem mais a família. Talvez tinham homens ali que tivessem 3, 4, 5 filhos. Davi tinha 2 mulheres. Naquela época, eles podiam viver dessa maneira. Então, ele tinha uma família grande, constituída. Agora, quando ele chega, só tem cinzas. E eles não sabiam até então o que havia acontecido, até chegar, então, o entendimento deles de que a sua família havia sido levada cativa. Irmãos, eu quero abrir um parênteses para dizer nessa noite: existem guerras que nós não estamos preparados para travar. Existem guerras que nós não estamos nem sequer imaginando que podem acontecer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: mesmo quando elas vêm, mesmo quando elas nos pegam de surpresa, nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos na batalha. Nós não estamos sozinhos na guerra. Nós não estamos sozinhos no conflito. A vida é assim. Davi e seu exército não esperava encontrar isso. Quantas vezes você chegou na sua casa e não esperava encontrar o que está acontecendo hoje? Quantas vezes você chegou na sua empresa e não esperava encontrar o que está acontecendo hoje? Talvez você está vivendo um tempo de conflito, talvez você está vivendo um tempo de escassez, talvez você está vivendo um tempo de abandono, talvez você está vivendo um tempo onde os seus foram levados, talvez você está vivendo um tempo onde foram roubados de você tudo aquilo que é importante para a sua vida. Mas eu venho dizer para você nessa noite de que Deus está olhando para você. Ele não se esqueceu do endereço da sua casa. Deus não esqueceu do seu endereço, meu irmão e minha irmã. Sua luta pode ser grande, mas o nosso Deus é maior e Ele é o Deus da guerra. Ele é o Deus da guerra, Ele é o general da batalha. Davi não tinha experimentado derrotas ainda. A Bíblia diz que nós não lutamos contra soldados humanos, contra forças humanas, contra homens terreno, contra mulheres terreno, contra pessoas. A palavra do Senhor diz que a nossa luta, ela é contra as forças do mal, é contra os principados, as potestades. Nós travamos uma batalha no reino espiritual. A boa notícia que eu quero dizer para você é que, independente da batalha, não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos, irmãos. Talvez você está travando uma guerra muito grande. Você não está sabendo lutar, não está sabendo guerrear. Mas se você crê em Deus, se você tem Jesus no seu coração, você não está sozinho nessa guerra. Você pode chamar o reforço do alto, você pode chamar o reforço do Senhor. Davi, ele diz: quando o meu coração estava angustiado, a minha esperança eu coloquei no Senhor, porque o Senhor é o meu socorro no dia da angústia, o meu refúgio e fortaleza no dia da tribulação. Quando você está aflito, quando você está aflita, quando você está atribulado, quando você está atribulada, quando as suas forças não existem mais, você e eu precisamos nos lembrar de que o Deus da guerra é o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, e Ele não nos abandona. Aleluia! O diabo, nosso adversário, a Bíblia diz que ele brama como um leão buscando uma brecha para nos devorar. Uma brecha, uma isca, uma porta aberta, uma oportunidade. Mas a palavra do Senhor também nos fala de que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: ó, tem anjos do Senhor te livrando, meu irmão, te livrando, minha irmã. Continue temendo ao Senhor, que virá livramento do céu para a tua vida. Continue. Satanás, o nosso adversário, não pega leve. Satanás não pega leve, ele quer destruir. E ele tentou fazer com Davi. Davi não tinha mais cidade, não tinha mais casa, não tinha mais família, não tinha mais nada, estava jogado aos traços. E agora?
A Bíblia diz então que um grande homem, grande guerreiro, grande soldado, alguém que derrubou gigantes, alguém que destruiu fortalezas, agora estava entregue, desmoronado, chorando, não tinha mais esperança. A Bíblia diz então que eles choraram copiosamente. Nós precisamos, irmãos, lembrar de que existe uma fala na nossa cultura de que homem não chora. Mas a grande verdade é que quando um homem chora, ele chora. Quando um homem chora, ele chora. E eu tenho uma boa notícia para você, homem principalmente. Se é para chorar, chore nos pés do Senhor. Se é para chorar, chore nos pés do Senhor. Chore nos pés do Senhor. A angústia foi tão grande, que o choro foi tão grande, e eles perderam as forças. O verso 4 diz que eles ficaram sem força de tanto chorar. Eu me lembro uma vez, fazendo um discipulado, uma pessoa chorou tanto. E pela primeira vez, eu vi alguém ficar sem força de tanto chorar. Talvez você já viu criança, que às vezes quando faz birra, chora até dormir. Quem já viu isso? Pois bem, em criança é mais comum, mas em adulto não. As forças se esvaíram por causa da dor, por causa das lágrimas, por causa da tristeza, por causa da amargura, por causa do sofrimento. Eu não sei se tem alguém aqui nesse quadro, mas eu quero dizer para você nessa noite que tem que ter o tempo do choro, sim. Tem que ter o tempo do choro. Mas o choro vai durar uma noite. A alegria vai vir pela manhã. Há uma esperança da parte de Deus para você. A boa notícia é que Deus está de olho em quem chora. Deus olha quem chora. Hoje é dia que Deus vai nos fazer entender de que é importante corrigir a rota, para que nós possamos viver propósitos diferentes. Nós precisamos entender que a rota da nossa vida, às vezes ela vai precisar ser alterada. E às vezes, para que a rota seja alterada, nós precisaremos ter perdas. A rota para ser mudada, às vezes vai ser necessário ter perdas. Porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos vivendo apenas vitória, e estamos acostumados com a vitória. Isso não é ruim, isso é bom, mas nós também precisamos entender de que é possível haver crescimento na derrota. Que também é possível ter vitória depois de uma derrota. Davi não estava preparado para perder. Davi não estava preparado para ser derrotado. Tanto que ele saiu com todos os seus guerreiros e foi para a guerra. Eu quero fazer uma aplicação nessa noite para a nossa vida de uma forma conjectura. Imagine você sai para o seu trabalho todo dia, e imagine que o seu trabalho seja a guerra. Você sai e não sabe se volta. Você pega um trânsito como esse de Cuiabá, a cidade está crescendo, o índice de violência tem crescido. É como se fosse uma selva, é como se fosse uma guerra. E você sai, e quando você chega na sua casa é uma vitória. Será que você tem praticado a gratidão de quando sair, agradecer ao Senhor pela casa, pela família que tem, e quando voltar, você agradecer porque tem para quem voltar e tem para onde voltar? Davi saiu para a guerra, era um dia normal para ele, era um dia comum. Eu vou para mais uma guerra, eu vou para mais uma batalha, mas ele não imaginava que quando voltasse, não teria mais casa, não teria mais família, não teria mais ninguém. Nós não imaginamos essas coisas, nós não paramos para pensar nessas coisas, mas nós precisamos ter isso como uma reflexão. Que muitas das vezes nós saímos para o trabalho, saímos para conquistar, saímos para batalhar. Isso não é errado, precisa sim acontecer. Mas nós precisamos entender uma coisa: nós precisamos deixar nossa casa bem guardada. Precisamos deixar nossa família bem guardada. Precisamos deixar aqueles que nós amamos bem guardados.
Davi, naquele momento, diante de tantas batalhas, não percebeu, não imaginou que sua casa, sua tribo poderia ser atacada. Irmãos, quantos de nós estamos vivendo apenas vitórias? Estamos acostumados a levantar troféu, parecendo o time do São Paulo. Acostumado a levantar taça de mundial. Alguns querem e não tem. Hashtag fica a dica. Estamos acostumados a colecionar medalhas, acostumados a ter conquistas, acostumados a ter aplausos, acostumados a ter vitórias. Deixa eu dizer uma coisa para você: tudo isso é bom, é maravilhoso, mas não deixe sua casa desguarnecida. Toma muito cuidado. Toma muito cuidado quando está tudo bem. Tome muito cuidado quando o time está ganhando. Tome muito cuidado quando as coisas estão caminhando de 100%, quando tudo vai bem. Tome cuidado, porque nós temos a tendência de baixar a guarda. É ou não é verdade? Está tudo dando certo, glória a Deus, eu vou sair de férias, eu vou lá para Fernando de Noronha. Ninguém vai dizer amém aí? Ou vocês não gostam de ilha? Pastor, não gosto de ilha não, pastor, eu prefiro ir só no litoral, em outro lugar. Amém. Amém. Deus te abençoe. Vou sair de férias, eu vou tirar 40 dias de férias, eu vou nem orar. Eu já estou tão orado, já estou tão cheio de Deus que, não vou mais nem jejuar. 40 dias da gratidão. Eu agradeço todo dia. Gratidão, meu nome é gratidão. Já viu gente assim? Pastor dá um direcionamento, eu não vou fazer não. Por quê? Não, porque eu já faço. Já é comum na minha vida. Não preciso disso. Quando tudo está indo bem, está ganhando a guerra, está levantando troféu, está ganhando medalha, baixa a guarda, aí é um problema. Lembra quando Davi, vencendo batalhas, organizou um exército para guerrear, ele falou, não, hoje eu não vou para a guerra, hoje eu vou ficar no palácio. O que aconteceu? Deu ruim, porque está ganhando. Já ouviu aquele ditado, time que está ganhando não está ganhando, deixa ganhar, deixa ir, está ganhando, não mexe, vamos lá, é mais uma vitória, é mais uma conquista, é mais um troféu, eita glória, é mais, ei, tome cuidado, Davi então, ele estava acostumado a grandes vitórias. Sequer imaginou que poderia ser atacado, não deixou nenhum guerreiro para defender a tribo. Eu preguei na mensagem anterior sobre a série de Eliezer. Em outra ocasião que eles foram para a guerra, Davi deixou um dos seus melhores soldados, dos seus melhores valentes. A Bíblia fala sobre 3 deles. Um que matava 800 soldados com uma espada, outro matava 600 com lança, e outro na flecha matava mais de 500 soldados. Você queria ter um soldado desse perto de você, sim ou não? Você queria ter um desse no seu time, sim ou não? Davi pegou e deixou Eliezer, você fica aí cuidando da tribo, nós vamos para a guerra. Preparou, deixou a casa guardada. E a Bíblia diz que os amalequitas atacaram. Eliezer então pegou a espada e ele matou os soldados e ele defendeu a tribo. Estava guardado, tinha um soldado valente ali, tinha alguém para guerrear. Só que dessa vez Davi não deixou ninguém. Dessa vez Davi entendeu que não dá para ir, nós vamos guerrear, vamos voltar rapidinho, está tudo certo, mas foi nesse momento que os amalequitas atacaram. Existe uma matéria na teologia que se chama tipificação bíblica. Na tipificação, muitas das vezes nós pegamos um personagem, uma situação e fazemos uma aplicação referindo aquele personagem ou aquela situação, mas referindo em uma outra história. Fazendo uma aplicação de tipificação bíblica, nós podemos olhar então para os amalequitas como os inimigos da nossa alma. Os amalequitas estão de olho. Os amalequitas estão de olho quando você sai e quando você chega. Os amalequitas estão de olho se você ora ou se você não ora. Os amalequitas estão de olho se a sua casa está guarnecida ou está desguarnecida. Os amalequitas estão de olho se você tem uma vida diante de Deus, regrada, uma vida na presença de Deus ou não.
Os amalequitas estão vigiando quando você está em casa e quando você está fora. Os amalequitas atacaram quando Davi não estava e quando não tinha ninguém para guardar. Eles foram, atacaram, atearam fogo na cidade e levaram mulheres e crianças todas cativos. Não mataram ninguém, mas levaram cativo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O inimigo da nossa alma é uma tipificação dos amalequitas. Satanás está de olho. O inimigo está de olho. Satanás está de olho se você está buscando ou se você não está buscando. Satanás está de olho se você está orando ou se você não está orando. O inimigo está de olho na minha vida e na sua vida. Por isso que nós precisamos estar atentos. A palavra do Senhor fala que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Não existe ninguém incaível. Não existe ninguém santo o bastante. Não existe ninguém forte o bastante. Todos nós estamos sujeitos a falhar em algum momento. O grande rei Davi falhou. E a falha de Davi não foi apenas uma falha humana, pessoal, ele também falhou como líder. A sua estratégia de guerra nessa circunstância não foi boa, porque ele deixou a cidade desguarnecida. Agora, quando ele chega, o povo está profundamente triste e amargurado. Os homens estão ao ponto de desmaiar de tamanha tristeza. Deixa eu dizer uma coisa para você. No momento da tristeza, no momento da decepção, tome muito cuidado para que você não haja com precipitação e com injustiça. Na hora da tristeza, na hora da decepção, tome muito cuidado para que você não se precipite e não seja injusto. A Bíblia nos mostra que estes homens soldados que travaram grandes batalhas com Davi, guerrearam várias guerras e venceram, trouxeram quantos despojos para a sua cidade, trouxeram quantas armas de guerra, quantas bênçãos, quantas vitórias, quantos troféus de guerra. Agora, diante de uma situação de tristeza, eles não pararam para pensar direito, e a ingratidão tomou conta do coração e da mente. A ingratidão daqueles homens, a Bíblia diz que eles agora estavam planejando matar o próprio rei, matar o próprio líder. Eles estavam planejando se atentar contra a vida de Davi, o mesmo homem que derrubou gigante, o mesmo homem que derrotou exércitos, o mesmo homem que era conhecido como homem segundo o coração de Deus. Por causa da dor, por causa da tristeza, por causa da amargura, eu não estou minimizando o tamanho da perda, mas por causa das perdas, eles agora se levantaram contra o próprio líder, contra o seu próprio rei. Quantas pessoas, por causa da mágoa, por causa da tristeza, tomam decisões injustas, incoerentes e muitas das vezes sem raciocinar da maneira correta. Para pensar. Olha esses homens. Eles estavam dentro de si, talvez dizendo, mas eu perdi minha mulher por causa do rei, porque ele não planejou direito, não deixou ninguém aqui para tomar conta. Eles estavam errados? Não. Mas e quantas vitórias já tiveram? Quantas vitórias eles já tiveram? Quantas alegrias já tiveram? Deixa eu dizer uma coisa para você, quando um erra, todo mundo erra. Quando um cai, todos caem. Quando um falha, todos falham. Quando um líder cai, todo mundo sofre. Olha para Davi. Davi agora, a Bíblia diz que estava chorando de tristeza, desesperadamente, porque perdeu a sua família. Mas nesse momento, eu tenho uma orientação na palavra, para mim e para você. Sabe o que precisamos fazer? A Bíblia diz que Davi, então, ao ver aqueles homens chorarem copiosamente, ao ver aqueles homens prantearem, a Bíblia diz que ele ficou em silêncio. O que você costuma fazer quando você está irritado? O que você costuma fazer quando está decepcionado? O que você costuma fazer quando você está magoado? O que você costuma fazer quando as coisas não saem do seu jeito? O que você costuma fazer quando as coisas dão errado? O que você costuma fazer quando vem uma má notícia? Como é o seu comportamento?
Como é a sua atitude? Pois bem, Davi viu aquelas pessoas naquela situação e ele também estava muito triste. Mas ao contrário dos outros, a Bíblia diz que ele ficou em silêncio. O silêncio, ele pode te dar a oportunidade de ouvir Deus. No silêncio, o silêncio vai te dar a oportunidade de você ver Deus onde você não viu. De você encontrar Deus aonde você talvez sequer olhou. É no silêncio. Talvez Deus precisa levar pessoas para o silêncio, para Deus poder falar com elas. Quantos aqui já participaram do encontro com Deus? Retiro encontro com Deus. É no silêncio que nós ouvimos Deus. Quantas pessoas estão nos barulhos da vida, nas comemorações das vitórias, levantamento de troféus, colecionando medalhas, não tem tempo mais para ouvir Deus, não tem tempo mais para falar com Deus, não tem tempo mais para ter experiência com Deus. Irmãos, essa mensagem é para mim e para você. Mesmo quando você está vencendo, tire tempo para ouvir Deus. Mesmo quando você está tendo vitória, tire tempo para ouvir Deus. É no silêncio. Davi agora, no silêncio, quieto, sofrendo a sua dor, sofrendo a sua perda. A Bíblia diz então que agora no silêncio, ele busca algo que eu e você precisamos buscar todos os dias. E eu quero concluir essa palavra, aonde Davi foi buscar a sua esperança. A palavra do Senhor diz de que Davi renovou a sua força no Senhor. Davi renovou a sua força no Senhor. Há momentos em nossas vidas, irmãos, que nós queremos renovar nossas forças segundo o nosso pensamento, queremos renovar nossas forças segundo as nossas regras. Mas eu preciso dizer para você que vai haver situações que você não vai encontrar saída. Vai haver situações que você não vai ter respostas. Vai haver situações que ninguém vai te mostrar um caminho. Vai haver situações que nada nem ninguém vai conseguir te ajudar. Davi, ele encontrou o renovo para suas forças no Senhor. A palavra do Senhor, ela nos fala que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza no dia da tribulação. No dia da tribulação, quem é que você procura? A quem você recorre? Davi, ele recorreu ao Senhor. Davi, ele buscou no Senhor. Ele sabia que só o Senhor poderia lhe dar forças. Eu quero convidar você hoje a renovar suas forças no Senhor, entendendo de que o homem não vai poder fazer por você aquilo que só Deus tem poder para fazer. Davi sabia que ele não conseguiria sair daquela situação. Imagina a cena, se aqueles homens quisessem mesmo apedrejar Davi, se aqueles homens quisessem matar Davi, o que ele faria? Será que ele conseguiria lutar contra grandes soldados, aonde alguns deles eram capazes de matar mais de 500 homens? Imagina, irmão. Davi se viu numa situação aonde, além de sofrer pelos seus queridos que foram levados, ele estava sofrendo pelos parentes de todo o povo que havia sido levado e ainda recebendo a culpa, recebendo as pedradas. Talvez eu esteja contando a sua história. Quantas vezes você já ajudou pessoas? Quantas vezes você já estendeu a mão para alguém e depois de um tempo, por causa de alguma situação, alguma circunstância, aí agora você começa a ser apedrejado? Olha Davi, olha para Davi. Aqueles homens foram treinados. A Bíblia nos mostra em textos subsequentes que quando Davi estava fugindo de Saul, ele estava escondido numa caverna chamada Caverna de Adulão. E ali chegou alguns vagabundos das circunvizinhanças. A Bíblia diz que alguns eram malfeitores, pessoas que não eram dignas de confiança, e chegaram e ficaram ali com Davi. A Bíblia diz que eram mais de 400 homens. Sabe o que Davi fez? Davi treinou esses homens para a batalha. Deixa eu dizer uma coisa para você.
quando você é uma pessoa que está na presença de Deus, quando você é estrategista, quando você é um verdadeiro líder, pode chegar gente ruim perto de você, Deus vai usar você para treinar essas pessoas, e essas pessoas se tornarão soldados valentes e valorosos. Davi treinou essas pessoas, e algumas dessas pessoas se tornaram guerreiros. Lembra de onde Deus te tirou, lembra quem Deus usou como instrumento na sua vida, lembra disso. Olha, agora esses homens queriam apedrejar Davi, mas sabe que o que eu vejo nessa história, e me chama muita atenção, é que Davi não foi tirar satisfação com eles. Davi renovou sua força no Senhor. Eu imagino a cena agora, Davi: Senhor, renova minha força, renova minha esperança, Senhor, me dê estratégia, me dê visão, me dê sabedoria. Os meus soldados estão ali chorando, sofrendo, eu também perdi, Senhor. Senhor, me dá uma direção, Pai, para que nós possamos ir lá e resgatar de volta aquilo que nos foi levado. Eu imagino Davi agora clamando ao Senhor, chorando diante do Senhor, falando: a minha esperança é o Senhor. Eu não confio em homens, eu não confio em cavalos, eu não confio em carros. A minha confiança está no Deus dos exércitos, o Todo-Poderoso, aquele que pode mover céus e terras em favor daqueles que o temem e os buscam. Deus pode mudar a tua história. Convido você a se colocar em pé nessa noite em nome de Jesus. O tempo não permite eu continuar.